Todos sejam bem-vindos a uma das nossas palestras da Unidade de Telesaúde, da Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar como palestrante a professora Mônica Assunção. Ela vai falar sobre nutrição materno-infantil e a importância da amamentação. Professora Mônica, a palavra está com a senhora. Olá, bom dia a todos. É com muita satisfação que a Gerência de Ensino e Pesquisa, através da Unidade de Telesaúde, reinicia os ciclos de webconferências, tá? Aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. E nesse mês de agosto, nós resolvemos trazer para vocês um tema que está em bastante evidência, que é sobre a amamentação. Então, a gente vivencia durante os 31 dias, né, de agosto, toda a temática relacionada à amamentação, ao agosto dourado. E aí nós vamos tratar de um tema que nos últimos 2 anos ele vem sendo bem discutido, né? Tem muita evidência em sendo construída, mas também tem muita coisa que está sendo deixado de lado e que está impactando, de certa forma, na prevalência e na duração do aleitamento materno. Então, o tema da nossa palestra é a amamentação versus Covid-19. E o que eu vou trazer para vocês é o que existe de evidências científicas, tá, sobre a prática da amamentação num cenário onde a mãe pode estar com suspeita de infecção ou ela pode estar infectada. Então, o que é que diz as evidências científicas mais atuais? Nós não poderíamos iniciar essa palestra. Só um minutinho que parou aqui de passar. Não, são 23. Quer que eu baixe ela do meu e-mail? Quer parar a transmissão? Então, nesse sentido, eu procurei abordar alguns dos temas que nós vamos discutir. Então, vamos tratar um pouco sobre a superioridade do leite materno, já que este alimento ele é considerado o padrão ouro, né, para ser ofertado aos recém-nascidos de forma exclusiva durante os 6 primeiros meses de vida. Falaremos um pouco sobre os compostos bioativos do leite materno e a importância de amamentar a criança, já que esses compostos eles vão contribuir para o processo imunológico da mesma, os benefícios da amamentação a curto, médio e longo prazo, os impactos da pandemia sobre a prática da lactação, as recomendações para amamentação em tempos de pandemia e uma questão que vem criando, não é que vem criando polêmica, é que vem sendo bastante discutida, né, ultimamente, é a questão da vacinação em lactantes. Carregar aqui. Pronto. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre por que ofertar o leite materno significa o melhor começo. Então, o leite materno ele é considerado um padrão ouro para a alimentação infantil e é a partir da sua composição nutricional que se determina as recomendações energéticas e nutricionais das crianças. Então, entende-se que toda criança necessita receber esse líquido precioso e que a partir dele vai se determinar as características das fórmulas, né, do ponto de vista de nutrientes e calorias, para aquelas crianças que não podem receber o leite materno. Então, o leite humano ele é também considerado um líquido vivo,
por suas inúmeras células, né, que têm propriedades de modular o sistema imunológico infantil. Ele apresenta uma composição ideal de nutrientes e inúmeros compostos bioativos, que nós vamos ver um pouco mais na frente, contribui para o desenvolvimento das estruturas orofaciais a partir do movimento que a criança faz para extrair o leite da mãe, né? Então, esse processo contínuo, esse exercício dinâmico, né, diariamente, contribui para o desenvolvimento dessas estruturas que são importantes para o processo de fonação, de alimentação. A composição do aleitamento materno, do leite materno, diminui a incidência de infecções gastrointestinais, né, que normalmente ocasionam diarreia, as infecções respiratórias e alergias, reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, a hipercolesterolemia, o diabetes e a obesidade, que são as principais doenças, né, existentes nesse século moderno que estamos vivendo. Promove benefícios imensuráveis à saúde infantil, mas também à saúde materna, já que as mulheres que amamentam, elas têm menor incidência de desenvolvimento de neoplasias da mama, e isso faz com que exista uma prevenção no número de mortes anuais muito grande. E, além disso, a prática do aleitamento materno também contribui para a sociedade, né? A partir do momento que você oferece esse leite para a sua criança, os estudos mostram que as crianças que são amamentadas, né? Isso estudos longitudinais, estudos de coorte, realizados inclusive no Brasil, mostram que as crianças que são amamentadas, elas apresentam um coeficiente de inteligência maior e que normalmente vão alcançar melhores salários. E isso tem impacto na sociedade como um todo, né? Então, a gente poderia dizer que investir na prática do aleitamento materno é investir no capital humano de um país. E é das iniciativas que promove um melhor retorno financeiro, né? Porque uma criança que é amamentada, ela adoece menos. Então, evita que a mãe fique em casa com essa criança. Então, tem todo um impacto aí sobre a economia de um país. Além disso, nós poderíamos dizer que a oferta do leite materno também promove benefícios para o ambiente. É uma prática sustentável, né? Então, e deve ser estimulada. E a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria reforçam a importância de oferecer o leite materno de forma exclusiva durante os 6 primeiros meses de vida do bebê e continuado, né, junto com a alimentação complementar até os 2 anos ou mais. Bom, e quando eu falei para vocês sobre os compostos bioativos do leite materno, eu resolvi apresentar esse slide que ele fala não só desses compostos, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, né? Nessa bolinha vermelha, mas a gente tem aqui 3 colunas que falam sobre a composição centesimal desse leite. Então, se a gente observar, 87% do leite materno ele é constituído de água e 13% a gente poderia falar que são os elementos sólidos, tá? Macro e micronutrientes e os compostos bioativos. Quando a gente vai para a questão dos macronutrientes, nós observamos que quem está presente em maior quantidade é a lactose, tá? É o carboidrato existente no leite materno, responsável pelo fornecimento de energia e que vai estar presente em maior quantidade. Então, em torno de 70 gramas por litro de leite. E aí a gente vai ter depois o nutriente que está presente, segunda maior quantidade, são os lipídios. Depois nós vamos ter os oligosacarídeos não digeríveis, né? Que esses oligosacarídeos, embora eles sejam carboidratos, a gente não junta eles aqui com a lactose, porque como o próprio nome disse, são os HMOs, eles não são digeríveis por nossas enzimas, pelas enzimas humanas, tá? Então eles têm uma outra função, que é alimentar as bactérias, tá? Da microbiota intestinal desse bebezinho, contribuindo também para o desenvolvimento imunológico intestinal, com repercussões sistêmicas. E o quarto componente seriam as proteínas. Então, por que eu sempre trago essa imagem? Para que as pessoas entendam que o leite materno é constituído principalmente de carboidrato, a principal fonte energética, tá? Então, a proteína existe, mas ela tem uma quantidade relativamente pequena,
tá? Tanto é que ela é o quarto componente sólido, em termos de quantidade, aparece em quarto lugar. E aqui nessa colunazinha da direita, nós temos um fracionamento dos diferentes oligosacarídeos existentes no leite materno, né? Cuja concentração varia de 5 a 25 gramas por litro. Lembrando que essa quantidade de HMOs ela é maior no colostro, então normalmente de 21 a 25 gramas por litro no colostro, o que reforça a importância de oferecer essa primeira secreção láctea para a criança, porque junto com os HMOs eu consigo fornecer inúmeros outros compostos bioativos, como imunoglobulina A secretora, agentes antivirais, fatores antioxidantes, células vivas e hormônios tróficos intestinais, que vão iniciar um processo de desenvolvimento, amadurecimento do intestino desse bebê. E a gente sabe que o intestino do lactente, né, do recém-nascido, é o primeiro órgão que vai ter contato com o alimento, né, com o leite materno, ou em casos que a mulher não possa amamentar com a fórmula, e ele precisa sofrer todo um processo de desenvolvimento e estar apto imunologicamente. E os compostos bioativos existentes no leite e principalmente os HMOs, eles participam ativamente desse processo de desenvolvimento e amadurecimento do intestino. Bom, e quais seriam os benefícios promovidos pela amamentação a curto e a longo prazo e que todo profissional de saúde deve saber para que ele possa orientar melhor a família e que essa família entenda a importância de amamentar essa criança? Eu sempre costumo dizer que as ações voltadas para Semana Mundial do Aleitamento Materno, elas não devem ser restritas ao dia 1 e 7 de agosto, né? Que é quando se comemora de forma mundial essa data, e que as ações voltadas para o agosto dourado, elas não devem ser restritas ao mês de agosto, tá? E sim, elas devem acontecer durante todo o ano e serem intensificadas nesse período. Por quê? Porque os benefícios que a amamentação promove, ela impacta diretamente sobre a qualidade de vida dessa criança e, consequentemente, da sua família. Então, se a gente for observar, a prática da amamentação, ela reduz a ocorrência da enterocolite necrosante, que é uma das principais causas de morbidade e de óbito em recém-nascidos, sobretudo os recém-nascidos prematuros. Ela promove uma menor prevalência das gastroenterites, que também são responsáveis pela morte de grande parte das crianças menores de 5 anos e que poderiam ser prevenidas com a prática da amamentação. Além disso, o aleitamento ele reduz a incidência de alergias, porque é observado que quanto mais precoce é a introdução de fórmula, principalmente nos 3 primeiros dias de vida, maiores são as chances de se ter reações alérgicas. Por quê? Porque o organismo do bebê, né, do lactente, ele não está preparado. Ele precisa receber o leite materno para que ele sofra todo um processo de organização, de continuação do seu desenvolvimento e esteja apto, né, para evitar esses processos alérgicos. Além disso, existe uma redução na ocorrência de infecções do trato respiratório superior e inferior, grande parte é atribuída aos HMOs. Existe também redução de bronquiolite causada por vírus sincicial respiratório, menores chances de desenvolver obesidade. Então, isso se deve muito à composição única do leite materno e o seu perfil proteico. Então, a quantidade de proteína existente no leite materno atua como um fator de proteção, evitando o desenvolvimento de obesidade nos 2 primeiros anos de vida, principalmente, o que não se observa quando existem crianças que consomem fórmulas com alto teor de proteína ou, em casos mais extremos, né, o próprio leite de vaca, que é um leite não modificado e que não atende às necessidades nutricionais infantis. Além disso, existe redução na ocorrência de diabetes tipo 2 e redução nas chances de ocorrência de dislipidemia. Então, quando a gente vê todos esses benefícios, né, principalmente quando a gente fala de obesidade, diabetes tipo 2 e dislipidemia, que são problemas que acometem mais indivíduos adultos, a gente vê que o leite materno ele tem benefícios tanto a curto quanto a longo prazo e que a sua prática deve ser incentivada sempre.
Deixa eu carregar aqui. Bom, e aí a gente fala um pouquinho sobre os prejuízos da pandemia para o processo de amamentação. Então, eu procurei selecionar dois grandes grupos, né, de prejuízos que foram ocasionados para as mães em relação à questão da pandemia. Então, primeiro é a ausência da rede de apoio para a amamentação e o outro é a oferta desnecessária de fórmula infantil ou leite de vaca por informações erradas, equivocadas, né? Uma certa preocupação exagerada que se desenvolve em torno dessa questão da pandemia. Então, quando a gente pensa em ausência de rede de apoio para a amamentação, os estudos mostram que existe uma elevação do estresse e da ansiedade materna. E isso tem impacto sobre o feto, ainda na barriga da mãe, mas também tem impacto sobre o neonato. Então, se a gente for pensar, uma mulher, ela não começa a pensar na amamentação após o nascimento. Então, normalmente, muitas é durante todo o processo de gestação e algumas no terceiro trimestre. Então, já imaginou, eu começo a pensar, será que eu vou poder amamentar meu filho? Eu estou com suspeita de Covid, ou então tive Covid, daqui a pouco eu vou estar ali recebendo meu bebezinho nos braços, será que eu vou poder amamentar? Então, essa elevação do estresse, da ansiedade materna, que a gente vai ver, inclusive, em um estudo realizado aqui no Brasil, mais na frente, ele tem um impacto sobre o feto. Por quê? Porque tanto o bebê, o que está na barriguinha, né, o feto, quanto o neonato, né, ele recebe todas essas sensações vividas pela mãe, né, idealizadas pela mãe, e principalmente quando a gente pensa em estresse, a gente tem um aumento do cortisol, o hormônio relacionado ao estresse, que todos nós temos esse cortisol, mas em situações de estresse, a concentração dele está elevada e ela tem um impacto sobre a criança. Então, é preciso trabalhar um pouco isso na mãe, para esse controle da ansiedade e do estresse, para que não venha a afetar o bebê. E isso é muito decorrente dessa falta da rede de apoio para a amamentação, né? Então, a gente sabe que a rede de apoio de uma mulher, ela é formada por sua mãe, por sua sogra, né? Às vezes por uma tia, e que na pandemia, essas pessoas, sogra, mãe, tia, elas constituíam um grupo de risco. Então, literalmente, a rede de apoio sumiu. E a gente sabe também que existem as consultoras de amamentação, o banco de leite, que dá muito suporte para a mulher que quer amamentar, mas que na pandemia a gente também pode incluir consultoras de amamentação e banco de leite como uma rede de apoio, mas que ficou difícil da mulher ter acesso, tanto à consultora ir na casa dela, porque as pessoas tinham medo, né, de essa pessoa trazer consigo algum vírus, e muitas realmente ficaram sem trabalhar, porque também tinha um grupo de risco em casa, e além disso, a ida ao banco de leite também ficou mais difícil, por ser normalmente inserido no ambiente hospitalar. Existia dificuldades de iniciar a amamentação, e isso foi muito observado em decorrência da alta hospitalar, que foi antecipada. Então, normalmente, a alta hospitalar ela vai variar se o parto foi normal ou se o parto foi cirúrgico, e ela estava acontecendo de uma forma muito abrupta, né? Então a mulher estava bem, não estava apresentando nenhum risco, o bebê não estava apresentando nenhum risco, tchau, vai para casa. E a gente sabe que esse processo de hospitalização ali nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias após o parto, é importante que se tenha apoio de profissionais, né, que possam te dar um suporte de como fazer a pega, de como colocar melhor o bebezinho no peito. E isso não estava acontecendo justamente por conta dessa rápida alta hospitalar, fazendo com que existisse uma dificuldade em iniciar a amamentação. E além disso, se eu tenho dificuldade em iniciar, é muito provável que eu vou ter dificuldade em manter. Então, se uma mulher já não recebia as informações suficientes no hospital, ela já ia para casa cheia de dúvidas, e aí ela não tinha essa rede de apoio em casa. Muitas vezes ela só tinha o marido, que também não tinha experiência. E o que acontecia? O desmame precoce. E além disso, também existia um aumento na ocorrência de casos de depressão materna. A gente sabe que a mulher, no período de pós-parto, ela tem um blues puerperal, né? Então é normal aquela melancolia, aquela sensação de incapacidade de cuidar daquele bebê. A gente sabe que muitas vezes todos os olhares deixam de ser para a mulher e passam para ser para a criança, e a mulher sente isso também. Mas entre um blues puerperal e uma depressão materna existe uma diferença grande, tá? E o que estava existindo era aumento dos casos de depressão materna. E
Outro problema existente, né, outro prejuízo ocasionado pela pandemia, era a oferta desnecessária de fórmula infantil ou, em casos piores ainda, do leite de vaca. E isso acontecia por quê? A gente vai ver no decorrer da apresentação que muitos hospitais, eles não encorajavam a mulher a amamentar. E a gente sabe que desde que começou a existir a pandemia, todas as orientações são voltadas para a importância de iniciar, de manter a amamentação, desde que seja uma vontade da mãe. E aí, como muitos hospitais não encorajavam, às vezes o pai tinha receio da mãe passar Covid para a criança, né? Ou então a avó, a sogra. Então, acabava desencorajando essa mãe a amamentar e existia essa introdução, essa oferta, né, desnecessária da fórmula infantil. E aí, a gente sabe que a oferta de leite de vaca ou fórmula infantil na primeira semana de vida e mais precisamente nos 3 primeiros dias, aumenta em muitos casos de alergia, porque a gente tem um intestino infantil muito permeável. E esse intestino, ele está preparado para receber as imunoglobulinas da mãe, né? Ou seja, proteínas existentes no leite materno e que vão conferir uma imunidade, né, temporária a essa criança. Ele não está preparado para receber proteínas diferentes, né, que são as proteínas existentes na fórmula ou no leite de vaca. E isso faz com que exista um aumento nos casos de alergia. Além disso, a criança que recebe leite de vaca, ela está mais susceptível a apresentar perdas de sangue, tá? Aumentando a ocorrência de anemia. Isso nas crianças que recebem o leite de vaca, que é um leite não modificado para alimentação infantil. Existia não, a oferta do leite de vaca ou da fórmula trouxe junto, em grande parte dos casos, o aumento no número de crianças recebendo farináceos. Então, qualquer tipo de engrossante que seja adicionado ao leite para deixar ele mais grossinho. Então, isso se associa muito à questão da obesidade infantil, ok? Principalmente nos 2 primeiros anos de vida. A gente sabe que se uma mulher oferece o seio materno, não vai ter farináceo nenhum ali, o leite ele é líquidozinho, tá? E ele atende à necessidade da criança. Então, teoricamente, uma criança recebendo fórmula, ela não precisaria receber farináceo, assim como uma criança recebendo leite de vaca, tá? Mas aquela que recebe o leite de vaca que não consegue receber a fórmula, ela precisa passar por ajustes, né, de diluição para que esse leite não acarrete tantos prejuízos para a criança. Então, a gente vê que a pandemia ocasionou esses 2 grandes prejuízos, né, tanto de oferecer fórmula quanto da ausência da rede de apoio. E aqui eu trouxe nesse slide as recomendações para a prática do aleitamento materno em tempos de pandemia, uma visão geral, tanto do país, né, do Brasil, quanto do mundo. Então, se a gente for olhar aqui pelas logomarcas, a gente observa que tanto a Organização Mundial de Saúde, o CDC americano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o Ministério da Saúde, desde sempre, tá? Desde março de 2020, se recomenda que a amamentação ela deve continuar, tá? Mesmo em casos de mãe com Covid ou mãe em suspeita de Covid. Se a mãe com Covid pode amamentar, imagine a mãe que tem uma suspeita da doença. Essa que pode amamentar mesmo. Agora, a mãe precisa ser informada que é uma decisão dela. Bom, e o que de fato tem ocorrido? Então, o que é que está acontecendo no cenário nacional, né, no cenário internacional, sobre a prática de amamentação em ambiente hospitalar de mulheres com suspeita, tá, ou em casos confirmados de Covid? Bom, então, em primeiro lugar, antes da gente falar um pouquinho sobre o ambiente hospitalar, esse cenário hospitalar, eu trouxe esse estudo que mostra o impacto da pandemia ocasionada pela Covid-19, né, sobre a ansiedade materna. É um estudo brasileiro que avaliou 1.600 mulheres, 1.662 mulheres, em 10 hospitais universitários distribuídos por todas as regiões do país. E aqui na região Nordeste, nós tivemos que os hospitais do Rio Grande do Norte e do Piauí, eles foram selecionados para pesquisa.
E o que se observou foi que o impacto da pandemia ocasionada pela Covid aumentou significativamente a ansiedade materna, ainda durante a gestação, né? Eles pegavam essas mulheres ali por volta de 36 semanas, e a principal preocupação dessas mulheres eram relacionadas às limitações de um acompanhante durante o parto. Então, em alguns hospitais existiu-se essa proibição de que, tipo, não, a mulher vai parir, ela não vai ter assegurado o direito de ter um companheiro, seja seu esposo, né, a sua companheira, um parente que ela venha escolher. Então, em alguns hospitais começou-se a ter essa prática, né, de proibir. Existia também a questão que elas ficavam muito inseguras quanto à prática e à viabilidade de poder amamentar num contexto onde a rede de apoio é o grupo de risco. Então, principalmente naquelas mulheres que eram primigestas, ou seja, que estavam na primeira gestação, que iam ter o primeiro filho, elas tinham muito essa questão. Será que eu vou ter alguém para me dar um suporte no parto? E será que eu vou poder amamentar? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? Se eu não vou ter a rede de apoio, que normalmente é uma pessoa mais experiente na família, que vai dar esse suporte inicial ali nas primeiras semanas ou nos primeiros dias. E o que é interessante nesse estudo é que eles avaliaram a ansiedade em leve, né, sinais moderado e grave, tá? Então, observou-se que os sinais graves eram em torno de 6% das mulheres tinham ansiedade grave, 13,9% tinham ansiedade moderada, e aquelas mulheres com maior nível de ansiedade, ainda que um nível leve, né? Eram as mulheres do Nordeste, mas quando a gente passava para os outros estratos de ansiedade, tipo moderada e grave, todas as outras 4 regiões apresentavam um comportamento bem semelhante e o Nordeste era aquele que apresentava menor ocorrência de níveis de ansiedade entre as mulheres, na forma grave ou moderada. Mas, de uma forma em geral, o nível de ansiedade era maior. E aí, o que foi que existiu? Quais eram os principais motivos que levavam essas mulheres a ficarem ansiosas, né? A falta de parceiro, elevado nível educacional, o consumo de álcool e um membro da família com Covid-19. Então, esses 4 fatores aumentavam as chances de elevação da ansiedade materna. Então, se a gente for pensar, um elevado nível educacional, as pessoas pensam, por que um elevado nível educacional aumentariam as chances de ansiedade? Porque você acaba tendo mais informação, mais acesso, né, a noticiários, a reportagens, e aí você começa a pensar no que pode vir a acontecer. A gente sabe que as gestantes que até então eram entendidas como não sendo um grupo de risco, depois passaram a figurar como um importante grupo de risco, tanto é que elas entraram na questão da vacinação como prioridade, né, por conta de problemas relacionados à ocorrência de Covid na gestação e as chances de parto prematuro ou de complicações maternas. E aí a gente procura ver que essa ansiedade, ela também acaba interferindo na prática da amamentação. E esse estudo é bem interessante, né? Então, um estudo feito em 10 hospitais universitários. Esse outro estudo aqui, ele mostrou o impacto da pandemia, né? E a adesão aos guidelines voltados para a prática da amamentação em maternidades e hospitais brasileiros. Então, gente, o que a gente observou? Que mesmo existindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, OMS, Ministério da Saúde, os próprios fluxogramas do Ministério da Saúde, né, os algoritmos que afirmam como deve ser tratada essa questão da amamentação nos diferentes cenários, seja no alojamento conjunto, seja na sala de parto, seja em casa. Mas mesmo assim, no Brasil, os hospitais não seguiram as recomendações para proteger, promover e apoiar a amamentação durante o surto da Covid-19. O desacordo entre as diretrizes internacionais tem sido um grande problema. A ausência de recomendações sobre o apoio do aleitamento materno durante a pandemia gerou dificuldades no desenvolvimento de padrões entre hospitais de diferentes regiões do Brasil e de outros países do mundo. A comunidade científica precisa discutir como melhorar a assistência materno-infantil para proteger a amamentação na atual pandemia. Então, o que os estudos mostram é que esse elevado contingente de crianças que estão tendo a prática da amamentação negligenciada desde o ano passado para cá, isso a gente vai ver que está acontecendo em todo o mundo, tá? Tem um estudo aí
italiano que mostra como diminuiu a ocorrência, né, a prevalência do aleitamento materno, o que a gente sabe é que isso vai ter um impacto muito grande nas gerações futuras, porque elas se privaram, né, dos benefícios imensuráveis que são concedidos a quem recebe o leite materno. Deixa eu carregar aqui. Bom, então esse estudo aqui é um estudo italiano e ele fez uma comparação. Então, ele observou o impacto da pandemia ocasionada pela Covid-19, né, o efeito do lockdown, sobre a prática da amamentação do aleitamento materno exclusivo em mulheres não infectadas e naquelas mulheres que estão passando ali pelo lockdown. Então, ele comparou 204 mulheres em 2018, né, ou seja, não existia pandemia, e 306 mulheres em 2020, no contexto do lockdown. E aí, o que foi que ele observou? Se a gente for pensar aqui, ó, quando a gente vê a prática do aleitamento materno exclusivo no parto, na alta hospitalar, a gente tinha que 97,4% das mulheres em 2018 praticavam a amamentação. E no contexto do lockdown, esse número passou para 69,1%, com uma diferença significativa, tá? Um P de menos 0,001. Quando a gente vai para a prática do aleitamento materno exclusivo nos 30 primeiros dias, a gente vê que passou de 81,4% para 54,4%, ou seja, mais uma redução. E quando a gente vai para a amamentação exclusiva nos primeiros 90 dias, essa redução é ainda maior, ela passa de 74,2% para 32,8%, e isso aí ele está falando de mulheres não infectadas, só o efeito do lockdown. Tá? Então, o medo de passar alguma coisa para o filho, a falta da rede de apoio, tá? Então, tudo isso aí tem impactado de forma significativa sobre os indicadores de aleitamento materno. Então, esse ano, provavelmente, a gente vai conseguir ter resultados melhores, né? Melhores não, a gente vai conseguir ter resultados do Brasil que demonstrem como aqui essa pandemia impactou nos resultados do aleitamento materno. Bom, esse outro estudo aqui é um estudo conduzido pelo CDC americano, com 1.344 hospitais dos Estados Unidos, né? Aliás, 1.344 hospitais dos Estados Unidos. Não foi todos os hospitais que participaram da pesquisa. E se observou que apenas 13,3% desses hospitais incentivar o contato pele a pele entre mães com suspeita ou confirmação de Covid-19 e seus recém-nascidos imediatamente após o nascimento, tá? Então, é um número bem pequeno, né? 13,3%. Enquanto que as recomendações dizem que, estando a mãe em situação adequada de saúde, né, sem correr risco de vida, aliás, sem correr risco de morrer, né? Esse contato pele a pele, ele deve ser encorajado. E apenas 13,3% dos hospitais americanos estavam encorajando e estimulando. Em 66,1% dos hospitais, que corresponde a 883 estabelecimentos de saúde, eles decidiam isso caso a caso. 14% dos hospitais desencorajavam a prática do contato pele a pele, então, assim, já dizia a mãe que não era interessante. E 87 hospitais, que correspondem a 6,5%, proibiam o contato pele a pele entre mães com suspeita ou confirmação de Covid e seus recém-nascidos. Aproximadamente metade dos hospitais encorajava o alojamento conjunto para mães com suspeita ou confirmação de Covid, desde que fossem atendidas as medidas de precaução, né, que é a utilização de máscara, higienização de mãos com álcool ou com água e sabão. 37,8% desencorajavam e 70% proibiam, 70 hospitais, que correspondem a 5,3%, proibiam o alojamento conjunto. Então, a gente observa que mesmo num país como os Estados Unidos, que está à frente de uma série de pesquisas com ênfase aí para o Covid, não existia uma uniformidade nas ações voltadas à promoção, proteção e apoio à amamentação. Tá? Então, isso ficava muito a critério de cada hospital, e demonstrando uma falta de uniformidade nas condutas. E aí, a oferta do leite materno era estimulada, sendo de forma direta na mama, através do leite ordenhado, oferecido
sendo de forma direta na mama ou através do leite ordenhado, oferecido pela própria mãe ou por um cuidador saudável. Então, assim, aqueles hospitais que estimulavam a prática da amamentação, eles deixavam claro, a mãe pode colocar direto no seio, tá? Ou ela pode extrair manualmente esse leite, ofertar para a criança, ou pedir que um cuidador saudável ofereça. Isso também acontece no Brasil, a depender da resposta materna à sua capacidade de amamentar diretamente ao seio ou não. Bom, esse estudo aqui é um estudo recente, ele é de 2021, e ele fala sobre os recém-nascidos e o risco de Covid-19 e as lições do último ano. Então, é uma revisão que ele aborda os principais pontos, né? Ele fala sobre a transmissão vertical, demonstrando que, na grande maioria dos casos, né, a gente não pode falar de uma transmissão de Covid durante a gestação, né? Embora a gente tenha alguns casos, alguns relatos que se fala que o bebezinho já nasceu com Covid, mas se questiona muito se aquilo ali foi uma transmissão durante realmente a gestação ou foi o método utilizado, foi uma contaminação do ambiente. Outro ponto discutido é sobre o clampeamento tardio do cordão. Então, se fala que o fato da mãe ser suspeita ou ser confirmada para Covid não justifica um corte prematuro desse cordão, e aí deve-se esperar para fazer o clampeamento, né, o corte tardio do cordão umbilical, garantindo que passe todo o sangue necessário e que aquele cordão pare de pulsar. O contato pele a pele, ele deve ser encorajado, né, em qualquer situação, desde que a mãe esteja apta, ela esteja bem, ela não esteja correndo nenhum risco. O método canguru, inclusive, ele deve ser incentivado. O aleitamento materno já foi observado, e a gente vai mostrar aqui através de alguns estudos, que existe a presença de imunoglobulina A, imunoglobulina A secretória e imunoglobulina G voltadas contra o COVID, e a importância da continuidade do alojamento conjunto, desde que mantidas as medidas de precaução necessárias. Bom, esse outro estudo aqui, tá? Ele demonstra a presença de imunoglobulina A secretória específica contra o SARS-CoV-2 detectada em leite humano, e ele mostra que uma mãe que teve a infecção pelo SARS-CoV, ela acaba desenvolvendo uma imunoglobulina voltada contra esse vírus, e mostra que 4 a 6 semanas após a infecção, isso foi feito em 16 amostras de leite, existia o desenvolvimento de uma imunoglobulina A específica contra proteínas do SARS-CoV, tá? Então, o vírus, ele tem vários locais, né, de inserção que se chama de spike, são as proteínas, e existia imunoglobulinas A específicas contra esses sítios, tá? Esse spike. E aí se observou que em 20% dos casos existia uma imunoglobulina A secretória, tá? E em 80% existiam outros tipos de imunoglobulina A direcionadas para diferentes domínios spikes desse vírus. E aí demonstrando que a mulher, uma vez que ela foi infectada, ela consegue eliminar através do seu leite, né, imunoglobulinas A, imunoglobulina A secretória, que vai ter ação contra o vírus, o que reforça a importância da prática da amamentação. E não o abandono, né, como vem sendo feito em alguns locais. Bom, e o que a gente sabe sobre doação de leite materno no contexto da pandemia? O que a gente tem observado é que existia uma redução da prática de doação do leite materno, e que as mulheres normalmente infectadas, elas devem passar os 40, desculpa, não, eu ia dizer os 14 dias, acabei de dizer os 40. Elas devem passar os 14 dias, né, que normalmente é o curso da doença, que corresponde a esse período aí de quarentena, para que elas possam vir a doar novamente. E esse estudo aí, ele mostrou que o SARS-CoV-2 no leite humano, ele é inativado pela pasteurização, mas não pelo congelamento. Mas esse estudo, ele trabalhou com o vírus, né? E normalmente, quando a gente faz pesquisas com leite materno, a gente identifica RNA viral, mas aquele RNA viral, aquele
componente do vírus que está ali, ele não tem poder de infecção, tá? Então, não se pode dizer que o RNA viral existente no leite, ele tenha poder de infeccionar aquela criança que recebe o leite humano. Mas esse estudo aí, ele trabalhou, não foi com RNA viral, ele trabalhou com o vírus mesmo. Então, pegou o vírus, colocou no leite materno e submeteu ao processo de pasteurização. E foi observado que, após esse processo, existiu a inativação do SARS-CoV-2. Embora não seja recomendado que as mulheres infectadas, né, elas sejam doadoras no período de infecção, mas se observa que a pasteurização ela é efetiva. Mas o congelamento a frio, ele não foi capaz de inativar o vírus. Então, se você congela e depois descongela, o vírus está ali, ele é viável. Bom, essas recomendações aqui do Ministério da Saúde, eu vou ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Assim, né? Vou ampliar aqui um pouquinho. Então assim, se a gente for olhar aqui, existe algumas informações. Na maternidade, deixa eu botar aqui, ó. Vamos começar daqui, tá? A mãe é caso suspeito ou confirmado de Covid-19? Sim. A mãe está bem o suficiente para amamentar? Vamos considerar que sim. Primeira suposição, tá? Então, o que é que eles recomendam? Na maternidade, iniciar o contato pele a pele e a amamentação somente após os cuidados de higiene e medidas de prevenção de contaminação do recém-nascido, como limpeza da parturiente, né? A mãe tomar um banho, trocar a máscara, né? Evitar lençóis que ela tenha ficado em contato ali por muito tempo. Então, ela pode amamentar. No alojamento conjunto e em casa, a mãe deve higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70% e utilizar máscara, certo? Então, essas são as recomendações para alojamento conjunto e casa. Mas vamos imaginar que a mãe está bem o suficiente para amamentar, a resposta seja não. Aí eu venho, a mãe é capaz de retirar o seu leite, inclusive com a ajuda de alguém? Sim. Então, o que é que eu posso fazer? Alimentar o bebê, a criança, com o leite materno retirado dessa mãe e tentar retornar a amamentação direto ao seio, assim que seja possível. Mas vamos imaginar que a mãe não é capaz de retirar o leite, nem mesmo com ajuda. Então, não, a resposta é não. O que é que eu tenho que fazer? Alimentar a criança, seguindo as orientações do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos do Ministério da Saúde, que prevê, se ela estiver no hospital, né, e tiver banco de leite, que se ofereça leite do banco de leite, ou então uma fórmula de partida para essa criança que seja prescrita por um profissional da pediatria ou até mesmo da nutrição, né, que a gente pode fazer essa prescrição e que essa criança receba, não se recomendando o uso do leite de vaca. Em situações onde a família não possa dispor de recursos para comprar a fórmula, o leite de vaca seria uma alternativa, desde que ele sofresse as modificações necessárias que devem ser orientadas por um profissional de saúde. Tá? E aqui tem a seguinte pergunta. A mãe está disposta a amamentar após a recuperação? Sim. Ajude a mãe na relactação quando ela estiver clinicamente bem. Não, a mãe não está disposta a amamentar após a recuperação da doença. Você vai continuar alimentando essa criança conforme o preconizado no Guia Alimentar. Então, se a gente for observar, pessoal, aqui nesse fluxograma, existem todas as possibilidades de ofertar o leite materno, seja ele direto na mama, seja ele extraído, e existe o caso quando a mãe não quer amamentar de forma alguma e não consegue extrair ou não deseja extrair o leite. Então, não existe essa situação de dizer que não pode amamentar. A gente viu aqui que pode, que deve amamentar e que essa prática ela deve ser incentivada. Bom, e sobre a vacinação das lactantes, né? Então, teve essa campanha, eu peguei essa imagem aí no Google, não conheço a pessoa, mas vacina pelas lactantes. O que sabemos até o momento? Vamos lá. A gente sabe que a vacina é importante para proteger a lactante, né? Evitar o adoecimento da mesma e, dessa forma, o negligenciamento dos cuidados com o bebezinho que poderiam levar ao desmame. Então, se a gente está vacinando uma lactante, a gente está evitando que ela tenha
a doença, né? Ou em alguns casos, uma forma grave da doença, e, consequentemente, garantindo que ela esteja ali em condições de saúde para continuar a prática da amamentação. Porque se a lactante ela adoece, ela também pode descontinuar esse processo. E aí, gente, eu trouxe essa atualização de 2 de junho de 2021 da Organização Pan-Americana de Saúde, que fala sobre a atualização das recomendações provisórias da OMS sobre a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e lactantes. Então, um material bem atualizado. E aí, o que a gente observa? Aqui tem uma breve retrospectiva das evidências sobre vacinas contra a Covid em gestantes e lactantes. E ele fala, a primeira coisa é que gestantes e lactantes não foram incluídas nos ensaios clínicos iniciais, assim como criança, né? A gente não tinha adolescente, a gente não tinha bebê, e a gente sabe que agora está tendo estudos para incluir esses grupos, né? Porque, principalmente as crianças, elas podem desenvolver a síndrome inflamatória sistêmica, né? Síndrome multi-inflamatória sistêmica, com grandes complicações e que a gente só veio descobrir isso no contexto da pandemia. Bom, há estudos em andamento, mas os dados de segurança a longo prazo ainda não estão disponíveis. As vacinas contra a Covid disponíveis não são vacinas de vírus vivos, então nenhuma das vacinas, seja para lactantes, seja para idoso, qualquer grupo de risco, não é feito com vírus vivos. Dados de estudos realizados em animais e dados de vigilância pós-introdução da vacinação não mostram efeitos prejudiciais na gravidez entre aquelas mulheres que receberam, né, que foram informadas de que não existia estudos, mas mesmo assim quiseram receber. E a efetividade da vacina provavelmente é comparável à de mulheres não grávidas, né? Dados de imunogenicidade inicial são semelhantes. Então, as mesmas orientações existentes para gestantes são aquelas que se devem ser orientadas para as lactantes, fazendo com que a vacinação seja uma prática recomendada. Bom, então aqui eu destaquei alguns pontos, né? Lembrando que a amamentação, ela promove inúmeros benefícios à saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OPAS, prevê que a efetividade da vacina seja semelhante em lactantes e em outros adultos. Atualmente, não existem dados sobre segurança da vacina em mulheres que estejam amamentando ou em seus bebês que são amamentados, tá? Com base nessas considerações, a OMS recomenda a vacinação de mulheres lactantes como para outros adultos, e a OMS não recomenda interromper a amamentação por conta da vacinação, tá? Então, assim, está amamentando, recebeu a vacina, algumas pessoas têm efeito colateral, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que a amamentação não seja interrompida, que se continue com essa prática. Bom, e aqui eu trago um estudo que utilizou a vacina Coronavac, né? Então, esse estudo, publicado na Clinics, ele mostra que a Coronavac pode induzir a produção de imunoglobulina A contra o SARS-CoV-2 em leite humano. Então, o que é que esse estudo mostra? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui para vocês. Ó, ele mostra aqui a indução de imunoglobulina A no leite humano, né, após a vacinação com Coronavac. Então, ele mostra aqui o ponto de corte para detecção da imunoglobulina A. Então, a mulher não tinha, né, não tinha doença, ia tomar vacina, então indetectável do ponto de vista de imunoglobulina A, tá aqui abaixo do ponto de corte, que é esse tracejado. Quando a mulher recebe a primeira dose da vacina, a gente observa já na primeira semana uma elevação na produção de imunoglobulina A. Depois a gente vai notando uma redução, tá? Na quarta semana, os níveis ainda são detectáveis, e aí é quando ela precisa tomar a segunda dose da vacina. E aí a gente observa novamente uma subida nesses valores até uma redução aí por volta de 4 meses, mas que ainda continua sendo detectável a presença de imunoglobulina A contra o SARS-CoV-2 no leite humano, tá? Então a gente pode dizer que, como eu estou recebendo um anticorpo, né? Eu, na realidade, recebi essa informação, eu não produzi essa informação, essa imunidade ela não é duradoura, mas ela é efetiva. A gente tem que ressaltar a importância disso na
proteção do bebê, sobretudo naqueles que são muito novinhos, né? Naqueles neonatos ali dentro dos primeiros 28 dias. Esse outro estudo aqui é com a vacina da Pfizer. Deixa ele carregar. Esse outro estudo aqui é com a vacina da Pfizer. E o que é que se observa? Ele detectou tanto IgA quanto IgG, né, para SARS-CoV-2, após vacinação. Então, deixa eu ampliar aqui para vocês, para a gente ver a resposta. Ele coloca ali o ponto de corte para a detecção do IgA, né? Lembrando que no momento 0, aqui, praticamente, eu não consigo detectar. E aqui eu tive a vacina, primeira dose. Começo a observar uma elevação já na segunda semana, tá? Depois eu tenho uma redução. E aí é quando eu tomo a segunda dose da vacina, que isso, os estudos normalmente, eles observam isso, né? E é por conta disso que eles estabelecem essa periodicidade, esse intervalo de tempo entre as doses de vacina. E aqui eu observo que após a segunda dose de vacina, eu tenho uma elevação dessa imunoglobulina A e depois, como já mencionado, tá? Ele vai sofrendo uma redução ao longo das semanas. Aqui, quando a gente vai para os níveis de IgG, a gente observa também um comportamento semelhante, tá? Então, aqui é o ponto de corte, uma elevação pequena entre a primeira dose e a segunda dose, mas a partir do momento que eu tomo a segunda dose da vacina, é que eu observo uma elevação importante, né? E essa concentração de IgG, ela descola aqui desse ponto de corte, onde ela seria detectável ou não, fazendo a diferença, né, na mensuração dos valores de IgG no leite materno, justificando também a importância da amamentação com os dois tipos de vacina, né? Então, a vacina que tiver disponível é a melhor vacina, não justificando escolha, principalmente aí pelo que os estudos vêm mostrando. Opa. Bom, e aí, como um conselho geral, né? O que é que a gente poderia dizer sobre a amamentação na pandemia? Então, devemos amamentar na pandemia? Sim, tá? Então, até que haja evidência de que o leite materno possa vir a se constituir como uma fonte de infecção por SARS-CoV-2 e que adquirir a infecção por meio deste leite prejudica o bebê, os benefícios amplamente conhecidos, estudados, discutidos sobre o leite materno a curto e a longo prazo devem constituir o principal argumento dos profissionais de saúde no aconselhamento aos pais para que eles iniciem e mantenham essa prática. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, durante as aulas da graduação aos meus alunos, é que eu preciso sair do convencional, sair do senso comum e reforçar com os pais o papel único desempenhado pelo leite materno, para que eles venham a entender que, quando eu amamento uma criança, eu também estou contribuindo para o desenvolvimento imunológico dele, como a gente viu nos slides iniciais. E que até então eu não posso dizer que a criança que foi amamentada ela está desenvolvendo a doença por conta disso. Pelo contrário, os estudos mostram que a mãe infectada, ela produz anticorpos, né, principalmente a imunoglobulina A secretória, que tem capacidade de se ligar às proteínas do SARS-CoV para que possa fazer o combate a essa doença e evitar que a criança desenvolva. Então, de forma geral, o que a gente poderia dizer é que a amamentação ela deve ser incentivada, sim, no mínimo durante os 6 primeiros meses de vida, independente do contexto de pandemia. E que é nossa missão, enquanto profissionais de saúde, estimular, tá? E nos informar para passar com melhor qualidade, né? Com maior segurança, essas informações para as famílias. Bom, e aqui eu agradeço a vocês que estiveram aí nos acompanhando e fico à disposição para qualquer pergunta que se faça necessária. Nós é que agradecemos, professora, pela excelente palestra. Bastante interessante e dúvidas acho que foram esclarecidas, pelo menos para mim mesmo. Achei bastante interessante essa questão da amamentação, da responsabilidade, principalmente durante a Covid. Muito interessante.
Regiane comentou aqui que sempre muita informação importante. É informação que, na realidade, né, Rejane, a gente precisa difundir cada vez mais. Verdade. Professor, agradeço mais uma vez pela sua excelente palestra. O professor Guilherme está digitando. Eu agradeço ao professor Guilherme pelo convite de permitir que eu estreasse aqui esse novo ciclo. Obrigada, Guilherme, Rejane, Felipe, Rafa, que está aí participando, Daiane, Maria. Todo mundo, obrigada. Ok, professor, obrigado mais uma vez e até a próxima palestra.